Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro da pós-graduação em Teologia Sistemática do Seminário Teológico de Jonathan Edwards. E basicamente estou coordenando esse grupo aqui. E nós estamos tendo nosso encontro sempre último sábado de cada mês. E nós estamos aí estudando, né, a gente vai pegar alguns teólogos importantes para estudar assim bem detalhadamente. E o teólogo que a gente vai estudar esse ano é o Anselmo da Cantuária. A gente já teve nossa aula introdutória sobre a biografia, a vida de Anselmo, e hoje nós vamos ver um dos pontos principais aí do pensamento dele, que é a questão de fé e razão, tá? Então, é Anselmo, vida e obra dele, vida e teologia de Anselmo, fé e razão, a segunda aula aqui, tá? E essa aula a gente está disponibilizando no canal aqui no YouTube para o pessoal ter acesso também, para a gente dar uma democratizada nesse conteúdo, tá? Com permissão aí do seminário. E, pessoal, o debate de fé e razão, ele é muito extenso na história da igreja, né? Um dos debates mais importantes aí na relação de filosofia e teologia, né? E toda essa questão, tá? Incluindo nesse mês, final de mês de abril, começo de maio, o Jonathan Edwards está com uma super promoção na pós-graduação em teologia filosófica. Então, gente, entrem lá no site ou no Instagram do Seminário de Jonathan Edwards. Estou colocando vários stories lá explicando cada módulo dessa pós-graduação, e ela é muito boa, é uma das pós mais procuradas nossa do seminário, e basicamente ela é excelente, a gente não tem como falar bem o suficiente dela, é muito boa mesmo. Eu tenho o privilégio de dar 2 módulos nessa pós-graduação, eu leciono filosofia patrística, tá? Então eu vou ver a relação aí de filosofia, fé e razão dos pais da igreja, e eu também leciono um dos últimos módulos, que é linguística filosófica a partir de uma perspectiva da filosofia reformacional, tá? Que também é muito importante nós pensarmos a linguagem de forma filosófica um pouco mais profunda. Eu dei uma olhadinha lá, vale a pena vocês fazerem essa pós-graduação, tem livre, tem reconhecida pelo MEC e é excelente, tá? Então, nesse debate de fé e razão em Anselmo, eu não quero apenas falar, ó, isso é fé para Anselmo, isso é razão para Anselmo. A gente não vai ter isso nessa aula. Eu vou contextualizar, bem contextualizado, fé e razão, no tema mais amplo do pensamento da teologia de Anselmo, que é a sua antropologia, tá? Então, a antropologia anselmiana é o que vai aí dar um contexto maior para nós pensarmos, primeiro, o que é o ser humano para Anselmo da Cantuária e o que são essas faculdades da fé e da razão aí na alma humana e como elas se interagem, tá? Então, antes disso, gente, o debate de fé e razão contemporâneo, ele é um pouco paralelo com, por exemplo, as preocupações de Santo Agostinho, que é o teólogo mais influente aí para Anselmo, tá? Porque Agostinho, quando ele fazia alguma apologética, quando ele estava escrevendo apologética, ele estava preocupado aí em algumas obras em responder à fé cristã para alguns questionamentos pagãos, tá? E aí ele vai debater, por exemplo, com os maniqueus, debate depois com o Pelágio, que é um debate mais, entre aspas, interno, né? Mas ele vai ter obras aí explicitando uma preocupação mais fé cristã, respondendo a certas objeções aí pagãs, ok? E é mais ou menos o que acontece hoje em dia. Então, você pega homens como William Lane Craig e outros, né? Onde vai fazer então, uma apologética mais evidencialista, a preocupação é realmente responder às demandas e os questionamentos, as preocupações do mundo, dos ímpios, dos não cristãos, confrontando com a verdade bíblica, tá? Então nós temos sempre essa apologética de defender e responder objeções de não cristãos em relação à fé, tá? Esse não era o caso de Anselmo, não era o caso de Anselmo. Ele viveu a sua conversão uma vida toda praticamente no mosteiro, tá? Depois que ele decide, que a gente viu na aula passada, na biografia dele, quando ele decide permanecer no mosteiro, é lá que ele fica, né? Depois ele vai ser pastor, bispo lá de Cantuária. Mas, gente, praticamente os escritos de Anselmo, ele está preocupado com questões internas da igreja, em ensinar os seus alunos lá no mosteiro de Beck, em ensinar ali a sua igreja. Então, ele não tem essa preocupação com coisas o debate externo da fé cristã, tá? Quando ele entra em alguma questão de defender a fé cristã contra algum pensamento pagão, ele sempre tem em vista que não o que o pagão vai ler, mas ele tem em vista os seus alunos. Então, existe uma dialética e uma didática muito grande aqui na, na apologética e na teologia filosófica aqui de Anselmo, tá?
Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a antropologia anselmiana aqui. Gente, eu coloquei bastante conteúdo nos slides para vocês realmente terem acesso ao texto, a pesquisa toda que eu fiz aqui, tá? Eu poderia ter resumido mais, ter falado mais, mas quando a gente vê textualmente, fica um pouco mais gravado, e aí vai ter mais leitura nessa aula do que nas outras, tá? Então, como Agostinho, antes dele, Anselmo sustentava que a natureza humana, como toda natureza criada, é uma imitação imperfeita da natureza suprema, tá? A natureza suprema é Deus, então a gente é uma imitação imperfeita de Deus, e nós temos um fim, um telos, uma finalidade, um propósito, tá? O que ele vai chamar de aquilo para o que foi feito. Então, o que é aquilo para o que nós somos feitos, tá? Esse é o telos aí do ser humano. E para o qual todos os seus poderes foram dados. Então, todos os nossos poderes, todas as nossas capacidades, todas as faculdades da nossa alma foram dadas com o propósito de chegarmos a esse nosso fim supremo, que é o próprio Deus, tá? Então, no Monologion, que é o primeiro grande livro dele, tá? Anselmo afirma que todo ser racional existe para este propósito. Qual que é o propósito dos seres racionais? Ele vai fazer uma declaração bem ampla, depois ele vai afunilar um pouco mais, tá? O propósito de todos os seres racionais, portanto, é amar ou recusar as coisas na medida em que, pelo discernimento racional, as julga mais ou menos boas ou não boas, tá? Então você tem aqui, nós usamos a razão para discernir e julgar o que é bom e o que é mal, e portanto eu vou amar aquilo que é bom e recusar aquilo que é mal. Esse é um propósito da nossa racionalidade, por assim dizer, tá? E ele conclui em particular que uma criatura racional é feita para este propósito: amar o ser supremo acima de todos os outros bens, na medida em que ele é o bem maior. Então, se eu preciso discernir entre o bem e o mal, né? Discernir entre o bem e o mal. E entre o bem, eu preciso discernir as gradações do bem, amar mais coisas amáveis. E nessa hierarquia, a conclusão de Anselmo é que existe o bem supremo, que é Deus, e, portanto, usando bem a razão seria para este fim, tá? Que é amar a Deus como bem supremo, ok? Então a razão bem usada aí, ela iria para o seu fim. Foi para isso que Deus nos deu a razão, para a gente discernir o certo e o errado e amar o bem, recusar o mal e amar mais aquilo que merece mais amor e, portanto, Deus de forma suprema, tá? Da mesma forma que no monológio que a gente viu no slide passado, no proslógio, próximo livro dele, que é o livro que a gente vai se deter mais, Anselmo identifica o fim humano no convite divino ao prazer de ver a face de Deus, que ocupará e satisfará plenamente todos os poderes da alma, tá? Então aqui, gente, nós temos uma influência muito grande no protestantismo, na Confissão de Fé de Westminster, nas Confissões de Fé Reformadas, na teologia de John Piper e de muitos outros, Jonathan Edwards, que esse fim supremo, ele se dá nessa satisfação plena e perfeita e eterna de vermos a face de Deus, de estarmos em comunhão plena com o Deus triuno, tá? Então, para isso que nós somos feitos, essa busca de alegria, tá? Quando a gente for ver nossas aulas comentadas do proslógio, a gente vai ver que o proslógio, na verdade, é a busca de alegria, a busca por um prazer teocêntrico, né, do próprio bispo da Cantuária aqui, tá? Novamente no seu livro muito importante de Cristologia, Cur Deus Homo, porque Deus tornou homem, ele fala de criaturas racionais, sendo feitas e dotadas de razão e retidão de vontade, para um feliz desfrute de Deus. Então a gente é dotado de razão e retidão e justiça para a gente desfrutar felizmente aí de Deus. Tá? Então, Anselmo reconhece dois obstáculos significativos para alcançar esse objetivo. O primeiro deles então a gente vai ter dois obstáculos, que eu vou colocar aí, entre parênteses 1 e 2, mas na verdade eu vou colocar 4 tópicos aqui para nós pensarmos os dois obstáculos, depois duas coisas positivas aí, tá? Então, o primeiro e suficiente obstáculo para alcançarmos esse objetivo, né, é a distinção criador-criatura. Né? Nas palavras dele, a incomensuração ontológica entre um Deus simples, imutável e eterno e criaturas fugidias, né, fugazes, que mal existem em comparação com Deus. Então, em comparação com Deus, a nossa existência é apenas uma frágil sombra e Deus é a substância incomensurável por excelência. Tá? Esse fato metafisicamente necessário tem como consequência que Deus é um ser maior do que podemos conceber. Tá? Que a natureza divina está de modo permanentemente parcial
fora do nosso alcance cognitivo e em alguns aspectos fundamentalmente incompreensíveis para nós e inexprimíveis para a linguagem humana, ou seja, não tem como nós conhecermos a Deus exaustivamente e nem expressá-lo como ele é exaustivamente, de forma unívoca, pela linguagem limitada humana. Ok? Então, isso é uma primeira coisa. E como nós conhecemos Deus se ele é totalmente outro? Ok? Segundo lugar, e é uma coisa reparável aqui, estão os danos sofridos pela natureza humana com o resultado da queda de Adão. Perda da retidão da vontade, cegueira, fraqueza e falta de controle emocional que mancham a imagem de Deus e impedem o seu bom funcionamento. Tá? Então, os dois grandes obstáculos, a finitude humana comparada à infinitude de Deus, distinção criador-criatura, ao mesmo tempo que você tem a queda trazendo efeitos aí que vão bugar, por assim dizer, né? Trazer um mau funcionamento sobre a imagem de Deus, tá? Então, o terceiro ponto aí, os humanos e os anjos são de natureza racionais, feitos à imagem de Deus. Entre as criaturas, são as melhores que mais se espelham aí à semelhança de Deus, que são verdadeiros espelhos da face de Deus. As criaturas racionais expressam melhor esta imagem naturalmente impressa quando se esforçam para Deus com todos os seus poderes, esforçando-se para lembrar, compreender e amar a Deus acima de tudo e aos seus próximos como a si mesmos, tá? Então, ok. Distinção criador-criatura, efeitos do pecado, mas, mesmo assim, na antropologia anselmiana, seguindo a antropologia cristã clássica e a bíblica, nós somos feitos em imagem de Deus, né? E, portanto, nós somos a melhor expressão de Deus na criação e, portanto, quando a gente se esforça o máximo do nosso ser, das nossas potências, nós vamos estar aí melhor expressando quem Deus é para nós e uns para os outros, né? Então, ainda nesse terceiro ponto, por um lado, o órgão através do qual os seres humanos apreendem o objeto pelo conhecimento e amor, do qual nós somos feitos, ou seja, Deus, o que a gente usa para apreender Deus, né? É o eu completo, tá? Então não existe de reducionismo aqui em Anselmo, no sentido de não só a razão, ou como que é no racionalismo, ou só a emoção, como no emocionalismo, ou só a vontade, ou só a prática, como é no pragmatismo, tá? Então é o eu completo que está aí, que é esse veículo, essa mídia, esse meio pelo qual nós apreendemos e conhecemos a Deus, tá? E funciona melhor quando todos os seus poderes estão energicamente engajados nesse empreendimento. Por outro lado, o ser humano assim ocupado torna-se uma imagem bem focada de Deus, cognitivamente acessível ao eu que procura a natureza divina aparentemente oculta. Quarto lugar, além disso, Deus tem um propósito consistente e revelou uma tendência misteriosa por misericórdia, que suscita esperança da graça divina para curar, limpar e restaurar a natureza humana da sua condição decaída, fortalecendo assim para o seu trabalho. Então, limite, distinção criador-criatura, ok? É uma distinção intransponível e incomensurável, mas mesmo assim nós somos feitos à imagem de Deus para nós conhecermos a Ele, refletirmos quem Ele é no nível da criatura, tá? Outro problema, imagem de Deus manchada pelo pecado, a solução é esse ponto 4 aqui, né? A graça e a misericórdia de Deus nos limpa dos nossos pecados e nos fortalece para o nosso empreendimento aí de conhecermos a Deus, tá? Então, o problema do pecado em Anselmo. No proslogue, Anselmo, assim que começa a buscar a face de Deus, ele já tem que começar implorando, ele já é forçado a implorar o seguinte: vem agora, portanto, meu Senhor Deus, ensine ao meu coração onde e como procurá-lo. Então, de forma suprema, é Deus que nos ensina como procurá-lo e onde achá-lo, tá? Onde e como ele pode ser encontrado. É verdade que somos adotados de poderes para perseguir nosso telos, nosso fim, tá? Mas estes foram danificados. Em qualquer caso, eles precisam ser desenvolvidos através de uma educação extensiva e rigorosa, tá? Gente, isso aqui ele era um monge, lá no Mosteiro de Beck, que era uma monge de tradição beneditina, tá? Então nós temos, por exemplo, o livro, eu estou aqui na pilha de livros para ler aqui, estou lendo, né? O livro do Rod Dreher, a opção beneditina, que é uma tomada contemporânea aí da regra de São Bento, tá? E eu até tenho a regra de São Bento aqui, mas eu não achei aqui antes da aula, não tive tempo de procurar muito, porque ela é uma edição muito pequenininha, de bolso, e ela está perdida aqui nos meus livros, né? E senão eu vou mostrar para vocês. Mas a regra de São Bento é o que vai ser bem influente aqui em Anselmo.
tá? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho depois sobre as regras de São Bento, né? No livro De Concórdia, de Anselmo, lembrando que esse livro aqui, se você ler em inglês, você tem aqui no Oxford Words Classic, né? Essa edição da a editora de Oxford, as obras maiores aí de Anselmo, tá? As principais aí, como eu tenho falado na primeira aula, já mostrei para vocês, esse De Concórdia tem nesse volume também, tá? Nesse livro De Concórdia, Anselmo destaca esse ponto de forma vívida com uma comparação agrícola. Então aqui eu traduzi para vocês uma parte, um parágrafo aqui do De Concórdia que ele vai colocar para nós, tá? Ele vai dizer o seguinte: sem qualquer cultivo por parte do homem, a terra produz inúmeras ervas e árvores pelas quais os seres humanos não são nutridos ou pelas quais são até mortos. Então a gente pode comer alguma coisa venenosa para nós aí, né? Mas aquelas ervas e árvores que nos são especialmente necessárias para nutrir as nossas vidas não são produzidas pela terra sem sementes. Então a terra para produzir a frutificação de vida, ela precisa de sementes, né? Precisa de muito trabalho e precisa de um agricultor. Da mesma forma, sem aprendizado e esforço, os corações humanos germinam livremente, por assim dizer, pensamentos e evoluções que não conduzem à salvação ou que são até prejudiciais a ela. Mas sem a sua própria espécie, sem perdão, estou permitindo, conversando com o pessoal aqui, tá? Sem aprendizado e esforço, os corações humanos germinam livremente, por assim dizer, pensamentos e evoluções que não conduzem à salvação ou que são até prejudiciais a ela. Mas sem a sua própria espécie de semente, sem cultivo laborioso, os corações humanos não concebem e germinam aqueles pensamentos e evoluções, sem os quais não progredimos em direção à salvação da nossa alma, tá? Então, para nós termos frutos, tá? A gente precisa de semente da palavra de Deus, a gente precisa de trabalho, e a gente precisa aí de o agricultor, no caso, é uma cooperação entre Deus e nós, não no sentido pelagiano ou sem pelagiano, né? Anselmo ele é agostiniano nesses termos, tá? Mas a salvação final na vida do crente, você precisa do trabalho extenso de uma paideia cristã, de uma educação cristã completa aí, de um esforço de todas as nossas faculdades para isso, tá? Então, nesse tema, muitos poderes, capacidades, potências humanas precisam de treinamento, tá? Então, olha só, de acordo com a regra de São Bento, o mosteiro é uma escola de serviço ao Senhor, recrutando os recrutas sob a bandeira da obediência, treinando a vontade até as virtudes. Então, para que existem os mosteiros? Para treinar a vontade até chegar à virtude e à prática em si, tá? Então, você precisa de um treinamento, essa é a palavra-chave aí, né? Para ver a influência de São Bento em Anselmo, tá? E as orações e meditações de Anselmo compreendem exercícios para treinar as emoções. Então, ele treina suas emoções pela meditação e oração, tá? E de acordo com o padrão dialético que remonta a Bento e a Cassiano e também a Orígenes, ele vai fazer o seguinte: primeiro o leitor é tirado da inércia para o autoconhecimento, você precisa sair dessa ignorância, dessa imobilidade espiritual, né, para conhecer a si mesmo. O que produz, quando você conhece a si mesmo, isso aqui é bem agostiniano, e até mesmo antecipa Calvino aqui, né? Tendo autoconhecimento, o que isso produz é tristeza pelo pecado, pavor pelas consequências do pecado e ansiedade pela distância de Deus, tá? E esses últimos, por sua vez, produzem humildade e resultam em orações por ajuda, que se transformam em uma compulsão de desejo que energiza a busca renovada da alma por Deus, tá? É o que Agostinho vai, em toda a tradição agostiniana, Calvino vai dizer depois, Joe Owen, precisa conhecer a nós mesmos, conhecer a Deus, com base nas escrituras. Quando a gente conhece nós mesmos, a gente vai conhecer não quão bonzinho nós somos, mas muito pelo contrário, o quão perverso nós somos. Isso vai nos deixar humildes, que é a condição para o conhecimento aí, para o aprendizado, para o treinamento, e vai nos levar a uma busca renovada por Deus, tá? Ok, mesma coisa aqui. Então, o quarteto de diálogos de Anselmo, quais são os 4 livros de diálogo dele? É o De Gramático, De Veritate, sobre a gramática, sobre a verdade, sobre o livre-arbítrio, né, De Libertate Arbitri, e De Casu Diaboli, que é o caso do diabo, tá? São, entre outras coisas, exercícios para treinar os alunos nas técnicas de investigação intelectual. Quais técnicas são essas? Lógicas e modalidades, arte de definição, tá? Na construção de contra-exemplos, analogias e dilemas, e em fazer distinções na detecção de casos de uso linguístico impróprio, tá? Então, Anselmo é considerado o pai
da escolástica exatamente por causa disso. Ele não está escrevendo simplesmente por escrever. Esses livros aqui são livros, textos de sala de aula para usar com os alunos, para ele exercitar esse movimento lógico da alma, de debate, de dar contra-exemplo, de achar termos incorretos, impróprios. Isso é um treinamento da alma aí para a razão, para o conhecimento de Deus, tá? Além disso, entre vários poderes, esses vários poderes interagem e necessitam de ser coordenados. Tá? Os poderes da alma, por exemplo, razão, emoção, vontade, eles estão interagindo e eles precisam, você precisa de uma autorregulação, de uma coordenação deles. Tá? Trivialmente, não se pode desejar o que não se concebe. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui vem diretamente de Anselmo, tá? Não se pode desejar o que não se concebe. Então, você precisa treinar a sua razão, a sua mente, para que você deseje cada vez mais a Deus e que você busque mais a Deus, tá? Então essa é um fim da teologia, é treinar nossa mente para a gente conceber o Deus das Escrituras, para a gente amá-lo mais, desejá-lo mais e assim por diante. Então anotem essa frase: não se pode desejar o que não se concebe. Tá? Se você nunca viu um brigadeiro na sua vida, não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, você nunca vai desejar um brigadeiro, um chocolate. Você precisa conceber para desejar. Tá? Por isso que as propagandas vão colocar uma concepção, uma imagem, quase que o cheiro sai aqui no computador, por exemplo, de coisas para você comprar, né? Comida, algum objeto, alguma tecnologia, tá? Para criar a concepção para você criar, então, ser criado o desejo em você de comprar. Tá? Mais profunda é a convicção de Anselmo, seguindo Agostinho, de que onde os valores estão em causa, o que você ama afeta o que você vê. Portanto, Anselmo assume no monólogo, em primeiro lugar, que mesmo o desejo humano natural do incrédulo por bens poderia motivar sua busca pela fonte de bens perceptíveis aos sentidos ou à razão. Uma investigação que, na mente de Anselmo, prova com sucesso que Deus é o bem que satisfaz e que é razoável para cada ser humano comprometer-se com Deus em fé viva. Então, o fato dos ímpios terem essa mesma faculdade de desejar esse bem, um bem maior, né, de buscar e conceber um bem cada vez maior, vai vai apontar para uma gradação que só pode encontrar seu telos, seu fim em Deus. E, portanto, é racional cada ser humano se entregar em uma vida de devoção a Deus, tá? Mas se ele tem certeza de que o raciocínio pode levar os incrédulos ao sentimento intelectual, à existência de Deus, ele também insiste que eles não serão capazes de ir muito mais longe, a menos que unam a vontade ao intelecto e se comprometam com Deus na vida de fé. Então, fé e razão aqui. A razão do ímpio pode levar até a questão de Deus existir, tá? Que é Romanos 1, a existência, a divindade de Deus é claramente percebida nas coisas criadas, tá? Mas ele precisa ainda juntar o intelecto com a fé. Então a fé é o que vai salvar o indivíduo e levar um conhecimento salvífico do Criador, tá? Então vamos lá. Em segundo lugar, no proslogion, ele alterna exercício de oração, ainda falando dos exercícios das faculdades que precisam ser treinadas, né? Projetadas para despertar as emoções e a vontade, nos capítulos 1, 14, 18, 24, 26, para que a alma possa buscar pelo desejo. Olha só o que o Anselmo vai dizer: a alma precisa orar, tá? Para treinar a emoção e a vontade, para quê? Para buscar pelo desejo. Então, se você não tem o desejo de Deus, é porque a sua vontade está desordenada, a sua emoção está desordenada. Então, você precisa orar para isso, para Deus estabelecer você de forma adequada, tá? Uma vez que você tem isso, você vai buscar pelo desejo. Então, Deus, me dê esse desejo, tá? E ter o desejo pela busca. Ou seja, se você buscar pelo desejo, você quer dizer que você já tem esse desejo de buscar pelo desejo de Deus. Basicamente, essa é a ideia aqui, tá? Com a esperança de encontrar amando e amar descobrindo. Então, você vai encontrar aquilo que você ama, encontrar amando e amar enquanto você descobre. Tá? Com sessões de investigação intelectual sobre o ser de Deus, tá? Ainda no proslogion, 2 ao 13, 18 ao 23, a gente vai ver isso, tá? Concentrando a reorientação, assim todo eu, à medida que sua investigação espirala para cima em direção a assuntos cada vez mais inacessíveis, tá? Então a gente vai começar buscando a Deus e cada vez aumentar numa espiral teológica aí, em direção a Deus, tá?
No livro Cur Deus Homo é habilmente estruturado para despertar a alma, não apenas nos níveis cognitivo, mas também nos níveis afetivo e conativo, tá? Lembrando que conativo, a linguagem de conativa aqui, né? Ela é uma linguagem que te leva à ação. Então você tem imperativos, por exemplo, tá? Então tá ligado aqui à ação, tá? Primeiro, Anselmo provoca Bozo, que é o interlocutor dele, e o leitor, por extensão, tá? A uma postura intelectualmente ativa, ao apresentar respostas patrísticas inadequadas às atuais objeções dos infiéis. É, vejam, quando ele está tratando a objeção dos infiéis, ele tem em vista o Bozo e os leitores, a igreja, os cristãos, tá? Mostrando que, olha, o que o pessoal colocou agora como desafio à fé, os pais da igreja não responderam de forma adequada. Então ele está provocando, isso aqui é uma provocação intelectual, para tirar Bozo do conforto dele, tá? Então, quando Anselmo toma a iniciativa de apresentar o seu próprio caso, as reações emocionais de Bozo traçam a tradição da parábola da oração, tá? Desde o medo moderado, passando pela ansiedade crescente, até o desespero sobre a possibilidade de salvação. E depois, através do prazer expectante, até a alegria exultante de apegar-se à redenção humana, é possível através da encarnação e da paixão de Cristo. Ok? Então, Anselmo visualiza a busca humana por Deus como, em todas as suas dimensões e fases, uma questão de colaboração divina-humana envolvendo a iniciativa de ambos os lados, tá? Isso aqui para o cristão, ok? Então, Deus dá o primeiro passo, criando e capacitando criaturas racionais para uma intimidade beatífica com Ele. Deus deu retidão de vontade e capacidade de preservá-la por si mesmo. Deus implantou na alma uma dupla inclinação, uma dupla affectio para o bem, tá? E Deus ofereceu o dom da perseverança a todos, estando pronto para preservar as criaturas em tal orientação salutar de vontade e desejos, tá? Em segundo lugar, também na esfera intelectual, Deus toma a iniciativa. Primeiro, criando seres racionais com conhecimento íntimo de si mesmo, depois revelando-se a seres humanos selecionados e fornecendo as escrituras sagradas e os concílios ecumênicos da igreja, tá? Então aqui, gente, a Bíblia é essa regra de fé suprema, mas não é a única, mas é suprema para Anselmo. Mas a Bíblia ela deve ser lida à luz dos concílios ecumênicos da igreja. Então, uma teologia que serve à exegese e uma exegese que serve à teologia, tá? Deus envia o Espírito Santo ao seu povo em todas as épocas e está pronto para ajudá-los a compreender um pouco mais os mistérios, os aliquátenos. No entanto, tal como aconteceu com Moisés e a sarça ardente, a criatura deve desviar-se para prestar atenção, né? Entregar-se a uma investigação contínua. O cristão, não o ímpio, o cristão, deve aceitar pedindo ajuda divina e procurando energicamente compreender aquilo em que acreditou. Então, uma vez que Deus toma a iniciativa, o cristão ele deve usar tudo que tem, tudo que é, nessa busca de conhecer mais a Deus, que pela sua graça se revela a nós e nos transforma para capacitar-nos a conhecermos mais a Ele, tá? Então, Anselmo torna essa natureza colaborativa de investigação intelectual totalmente explícita na sua obra mais famosa, o Proslogium. Quanto ao gênero do Proslogium, é principalmente um exercício de oração para os crentes, né? Não é nenhuma meditação em que o leitor fala silenciosamente consigo mesmo, nem um diálogo em que somos explicitamente confrontados com dois oradores, mas um proslogion, né? Uma fala em direção a Deus, né? Um adloquium, em que a alma fala diretamente com Deus. Então, a preposição pros, no grego, ela tem esse sentido de ir em direção a, tá? E é um ir em direção a sempre com um objeto animado, sempre como por uma pessoa, tá? Então é o meu logion, minha palavra, indo em direção a alguém, que no caso aqui o sujeito, perdão, o objeto a, desse meu ato de fala aqui é o próprio Deus, tá? É um proslogion. A alma começa fazendo perguntas, montando quebra-cabeças e ou implorando ajuda a Deus. Então Deus ilumina a alma para que ela possa ver e ensina para que possa compreender. Anselmo apela assim: diz ao teu servo no íntimo, no seu coração, para que ele saiba. Cabe então à alma articular o que Deus revelou, geralmente expressando o raciocínio e a declaração dos resultados num discurso de segunda pessoa a Deus, então uma teologia de segunda pessoa, se escreve falando tu, ó Deus, é assim, assim, né? E pontuando com exclamações de agradecimento e louvor a Deus. Ok? Então, nós temos essa sequência aí de
interação, Deus começa, a gente depois recebe e pede ajuda, e Deus se revela mais a nós. E aí a gente expressa essa teologia em segunda pessoa, né? Que é uma questão que o pastor e teólogo Jonas Madureira expressa bem, né? E a gente mistura isso com gratidão e adoração. Então, se para Anselmo a investigação intelectual é apenas um dos vários caminhos pelos quais os seres humanos procuram o bem supremo, que é Deus, ou os bens intermediários, né? Não se segue que para ele a razão prática expulse ou seja contraditória ao teórico, tá? Ou que este último seja apenas instrumentalmente relacionado com o primeiro. Anselmo não nota nem observa essa distinção aristotélica. Pelo contrário, comum entre todos os poderes humanos, o exercício da razão é parcialmente constitutivo da busca do todo do eu como um todo, tá? Assim, na sua comenda introdutória do Cur Deus Homo ao Papa Urbano II, Anselmo declara que a compreensão que a fé procura e obtém entre o nascimento e a sepultura é um meio termo entre a fé e a visão, e uma grande fonte de consolação, alegria e deleite. Então, olha só, gente, na introdução ao Cur Deus Homo, a compreensão, a nossa intelecção, seria mais ou menos meio termo entre a fé que começa essa intelecção e a visão beatífica final, tá? E essa compreensão de Deus, a partir da fé, visando o bem supremo, a visão beatífica de Deus, ela é uma fonte de grande consolação, alegria e deleite. Então, quanto mais você emprega seu intelecto para conhecer a Deus, mais você vai ter essa alegria desse termo médio entre a fé e a visão final, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade para Anselmo. A autoridade para Anselmo, ela é tanto um tutor como um guia, tá? Já ver sobre o lugar da autoridade na investigação humana em geral. Então, para Anselmo, a autoridade tem um papel a desempenhar na investigação humana, porque muitas vezes o assunto excede, por qualquer razão, ainda que permanente ou temporariamente, os poderes do investigador. Porque nós, caídos seres humanos, nascemos ignorantes e desenvolvemos as nossas capacidades intelectuais apenas através de uma longa educação, uma ordem correta, tá? Então, gente, olha só, questão de apelo à autoridade, tá? Nem sempre é falacioso você ter um apelo à autoridade, tá? Então, ele não é um racionalista iluminista que vai falar que a razão está acima de tudo e, portanto, você não tem mais nenhuma outra autoridade, tá? Anselmo, ele vai dar uma importância para uma autoridade, por exemplo, os concílios, por exemplo, as escrituras, por exemplo, o seu pastor, seus líderes intelectuais e espirituais, seus professores, tá? Algumas vezes, nossa razão, por ser limitada ou por estar contaminada pelo pecado, não vai entender algumas coisas. A gente não vai conseguir fazer o raciocínio correto por culpa nossa. O que a gente precisa? De uma autoridade externa, de alguém que saiba o que está falando e nos ensine, tá? E, portanto, é legítimo em muitas coisas, isso é inescapável, a gente não sabe de tudo, a gente não entende de tudo, a gente precisa de outras pessoas para conhecer e, portanto, nós aceitamos algumas autoridades na nossa vida, tá? Então, a gente precisa crer, às vezes, na autoridade, sem, às vezes, muitas vezes entender, tá? Então, por exemplo, a autoridade máxima das escrituras, se você não está conseguindo entender um texto, não importa muito, você precisa se submeter ao texto, submeter à Bíblia como um todo, tá? Então, ele não é um racionalista nos modos pós-cartesianos da coisa, tá? Então, ele aceita a autoridade que vai envolver a fé, tá? Você precisa acreditar nessa autoridade. O que não é algo ruim, é algo bom aqui para Anselmo, pode ser deturpado, mas não é necessariamente ruim. Então, Agostinho apelou para Isaías 7,9, creio para entender, na Septuaginta, né? E Anselmo segue seus passos. Em várias obras, Anselmo insiste que, no que diz respeito ao exame da existência, da natureza da Trindade, na atividade em torno de Deus, não procuro compreender para poder acreditar, mas acredito para poder compreender. Além disso, acredito nisso, que a menos que eu acredite, não entenderei, que é a citação da Septuaginta de Isaías 7,9, tá? Ok, gente, então existe esse papel e esse lugar importante da autoridade para Anselmo, tá? Então, na educação a educação anselmiana não visa apenas transmitir pacote de doutrina correta, mas antes desenvolver as capacidades de investigação do aluno. As obras de Anselmo, majoritariamente escritas a pedido de seus alunos e refletindo suas práticas pedagógicas, colocam consistentemente o leitor num papel cativo, tá? Raramente somos tratados como uma exposição direta dos pontos de vista do próprio Anselmo,
Normalmente ele começa com afirmações que parecem óbvias e depois a submete a perguntas, objeções e argumentos geradores de quebra-cabeça que desafiam a mente a ir mais fundo, tá? Uma técnica favorita dele é apresentar argumentos para conclusões aparentemente contraditórias ou provas de que nenhuma das respostas óbvias a uma pergunta pode ser correta, tá? Então é mais ou menos o método socrático aqui, um pouco mais desenvolvido, né? De você passar pela lâmina, né? É o que depois o Ockham vai falar, né? É, passar pela lâmina os conceitos que a gente acha básico e não vai ser tão fácil de a gente conceber aí, tá? Então, a, vai ter uma compreensão de Anselmo aqui na questão do progresso da alma, a gente precisa crescer no nosso conhecimento de Deus, tá? E para nós concluirmos nossa aula. O método de Anselmo na teologia filosófica é mudado por 5 fatores fundamentais. E no primeiro e no segundo fator, eu vou, depois do próximo slide, para a gente concluir, eu vou mostrar como isso se dá na recepção contemporânea de Anselmo. Tá? Então, para resumir a aula, 5 pontos aí. Né? Nós temos a apreciação de Anselmo da incomensurabilidade ontológica entre Deus e as criaturas, a distinção, Deus não é um ser apenas maior do que nós, ele é outro tipo de ser, ele é o Criador, nós somos criaturas, tá? Então existe um abismo entre o infinito e o finito aqui, tá? Segundo lugar, seu compromisso com a autoridade infalível das escrituras, conforme interpretado através dos credos e pronunciamentos conciliares, tá? Então nós temos essa autoridade infalível das escrituras, que está até acima da razão, tá? Então a razão, não consigo entender trindade, redenção, expiação, morte de Cristo por mim, a razão não chega lá. Então você precisa da fé e das autoridades aí dos concílios para isso, tá? Terceiro lugar, a sua convicção de que os humanos foram feitos à imagem de Deus. A sua concepção de investigação como essencialmente uma colaboração divina-humana para o crente, tá? E sua compreensão da investigação humana como holística e desenvolvimentista, tá? Então, existe um progresso que só vai ter o seu fim na eternidade, tá? Então, aqui, então, relação de fé e razão, nós temos aí um abismo entre nós e Deus. Deus ele se revela nas escrituras, a gente consegue entender porque é feito em imagem de Deus, mas isso é Deus nos salvando primeiro para a gente entender. Uma vez que a gente é salvo, a gente não pode ficar na inércia, no sentido de, Deus vai me revelar enquanto eu estou balançando na rede. A gente precisa empregar todas as potencialidades da nossa alma e do nosso corpo para nós conhecermos mais a Deus, e isso Deus abençoa com mais revelação de si mesmo, tá? E aí a gente vai crescendo de forma holística, razão, emoção, volição, prática, comunhão, e isso vai se desenvolvendo e progredindo cada vez mais, tá? Como que isso se recebe, tá, gente? Eu coloquei só um resumo aqui, porque a recepção anselmiana é gigantesca, mas só o ponto 1 e o 2, a distinção criador-criatura e a infalibilidade das escrituras, né? Nós temos uma recepção um pouco controversa aí, tá? Então, o primeiro ponto, curiosamente falando, ele é enfatizado mais na teologia contemporânea, né, na parte dos existencialistas e da teologia feminista, e até na teologia do John Hick, que é um cara do pluralismo religioso, né, no livro A Interpretação da Religião dele, ele é um cara completamente herege, doido aqui, que é o John Hick, né, mais usado, né, nessa área da teologia contemporânea do que pela filosofia analítica da religião, tá? E é usado para apoiar uma espécie de ceticismo teológico sobre a capacidade humana de descobrir qualquer verdade sobre o que Deus é essencialmente, tá? Então, se Deus é totalmente outro, isso não surge na teologia contemporânea, isso surge na leitura idealista alemã, tá? Com Fichte, com Hegel, com depois Nietzsche, por exemplo, tá? Que vão ler Anselmo dessa forma. Eles vão aceitar a premissa de Anselmo, de que Deus é totalmente outro, totalmente supremo, o ser supremo, mas por causa disso a gente não consegue conhecê-lo, tá? Então, uns vão entrar num agnosticismo, perdão, no agnosticismo, tá correto, de não posso saber se estou conhecendo a Deus, e outros vão negar esse Deus. Então, se Deus, por definição, é o ser supremo, eu não tenho acesso a ele, então logo ele não existe. Tá? Isso vai entrar então no existencialismo, lembrando que Heidegger, Sartre se bebe muito aí de Kant, Hegel, Kierkegaard depois deles também, embora Kierkegaard seja um cristão aí, tá?
Isso é muito interessante, tá? Então, tal ceticismo não é tomado com razão para abolir a conversa sobre Deus não negativo. Mas antes, visto como base para a interpretação redutivas, tá? Reduzidas aí, reducionistas, né? Por exemplo, para tratá-lo como metáfora, mito ou ideologia, ou licença para uma reconstrução. Então, Anselmo foi completamente deturpado nessas áreas da teologia moderna, tá? Em contraste, alguns evangélicos conservadores ou católicos tradicionais, que se juntam a Anselmo no ponto 2, usam ponto 1 da incomensurabilidade de Deus para racionalizar uma aceitação passiva da autoridade da Bíblia, os evangélicos, lendo Anselmo, tá? Então, ok, se existe uma incomensurabilidade entre Deus e nós, a gente precisa de uma revelação especial, tá? E aí nós temos evangélicos usando o Anselmo de forma correta para falar da Bíblia como autoridade infalível, tá? E os católicos vão apelar para as passagens de Anselmo que ele fala da importância dos concílios para a gente interpretar a Bíblia, tá? O melhor do evangelicalismo acadêmico vai falar exatamente a mesma coisa, que a Bíblia, os reformadores vão falar isso, só a escritura não é livre interpretação, é livre exame, você pode ler o texto a hora que você quiser, mas não é livre interpretação, a gente precisa dos credos e da teologia desses 2000 anos, dos concílios, para nós interpretarmos as escrituras, tá? E é claro que onde o concílio contradizer claramente o texto bíblico, a gente fica com a Bíblia, assim como o Anselmo também ficaria. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Mês que vem nós nos encontramos novamente, tá? Vendo um pouco mais do pensamento de Anselmo. E eu faço coro aqui com o Anselmo. A gente precisa crer para compreender, tá? Filósofos modernos, né? Final do século passado, começo do nosso século, como Michael Polanyi, por exemplo, né, segunda metade do século XX, Thomas Kuhn, eles vão falar exatamente isso, numa forma um pouco maior, né? E você precisa de uma estrutura fiduciária para alavancar qualquer tipo de conhecimento. Então, não existe nenhum conhecimento sem uma base de fé, de fidúcia, de pistes, de confiança antes disso. Então, isso é aplicado agora de forma mais geral a tudo, a toda epistemologia, credal aí, né, ou fiduciária, e você tem aqui aplicado na teologia, Deus é aquele quem deve ser conhecido mediante a fé, mas mesmo assim a gente precisa empregar todo o nosso intelecto, afeições e vontade numa disciplina em oração e devoção a Deus para nós conhecermos mais nosso Deus. Então é isso aí, pessoal. Você está vendo pelo YouTube? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar essa aula com mais pessoas e acompanhe a nossa série sobre a teologia, o pensamento e a obra aí de Anselmo da Cantuária, um dos grandes nomes da teologia contemporânea.